Lucas 22, versículo 19. E tomando pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe. Essa versão ela é de Deus, né? Essa Bíblia aí é da era paleolítica. Dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pai, mais uma vez nós te agradecemos, te louvamos e pedimos que o teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente vê essa expressão, fazer isto em memória de mim, eu até pedi para o Paulo deixar só essa expressão, que é só sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Fazer isto em memória de mim. A frase clássica da ceia, é o texto que nós sempre usamos para falar sobre a ministração desse banquete espiritual, mas sempre que nós lemos e ouvimos essa expressão, comam do pão e bebam do vinho, sempre em memória de mim, por uma questão de crenças limitantes, e você vai entender o que significam crenças limitantes, é quando alguém diz para você, é por causa disso e ponto final. Então você passa a acreditar naquilo. Quando a gente é criança, você já deve ter ouvido isso, eu lembro que, graças a Deus, meus pais nunca fizeram isso comigo, mas às vezes a gente fala assim, olha, cuidado com o bicho-papão, por exemplo, né? É uma crença limitante, porque a gente sabe que bicho-papão não existe, mas se você fala para uma criança sobre o bicho-papão, a criança fica com medo daquilo e ela cresce achando que aquilo existe, até que um dia ela descubra que não existe. Assim como o Papai Noel, Coelho da Páscoa e tantas outras coisas, né? Então, são crenças que limitam a mentalidade humana. Então, por crenças limitantes, às vezes nós entendemos que o fazer isto em memória de mim, ou bebam do cálice, comam deste pão, se refere talvez apenas ao sacrifício. O fazer isto em memória de mim é apenas a memória da cruz. O apenas que eu digo não é que menosprezando ou diminuindo o sacrifício da cruz, até porque o sacrifício, a morte, a ressurreição é justamente o motivo desse grande memorial, é o alvo e é toda a simbologia da celebração desse banquete espiritual. Se não fosse a morte, não fosse a ressurreição, não haveria sentido e significado algum para estarmos celebrando a morte de Cristo até que Ele venha, a ressurreição do nosso Salvador, até que Ele venha através da ceia do Senhor. Mas quando Jesus disse aos seus discípulos, fazei isso, repita isso, faça isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim, Ele não estava se limitando apenas ao ato de sua morte e ressurreição. E eu quero pensar com você nessa noite, ao que mais Cristo estaria se referindo? E no meu entendimento, por Ele ser o pão da vida, como nós nos alimentamos hoje nessa simbologia, Ele não estava se referindo apenas à sua morte ou à sua ressurreição, mas eu vou ler aqui um texto de João capítulo 6, Paulo, se quiser colocar ali pode pôr, mas não quiser colocar não tem problema, eu vou lendo aqui, só para nós abrirmos o nosso entendimento sobre ao que mais Jesus estava se referindo quando Ele disse, em memória de mim. Em memória de quê? Só a cruz e a ressurreição? Não. Tinha mais coisas aqui, e em João capítulo 6, no versículo 26, Jesus diz bem assim, o capítulo 6, só para dar uma contextualizada, é quando tem ali a primeira multiplicação de pães e de peixes, é quando Jesus anda sobre as águas e tal, e no versículo 26, ele vai dizer assim, eu vou ler aqui na minha versão, porque aquela versão da Pangeia ali é um pouco antiga. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. O que aconteceu aqui? Jesus fez ali a multiplicação dos pães e dos peixes. Depois Jesus falou para os discípulos, vão para o outro lado, que eu vou despedir a multidão, depois eu vou até vocês. Então, quando os discípulos estavam no meio do mar, atravessando, teve a tempestade e tal, aquela história toda, Jesus foi até eles, encontrou com eles. Quando chegou do outro lado do mar, a multidão chegou antes, chegou lá e falou assim, poxa, por que vocês vieram para cá? Eles correram atrás de Jesus Cristo. E então, quando Jesus os encontrou de novo, Jesus falou assim, olha, vocês estão aqui não pelos sinais que vocês estão vendo. Vocês estão vindo atrás de mim, não é porque vocês perceberam
que eu faço milagres. Não é porque vocês entenderam que eu sou o Cristo. Vocês estão me seguindo porque eu estou dando a vocês o quê? Comida. Vocês estão me seguindo porque eu estou alimentando vocês. Vocês estão vindo atrás de mim porque vocês compreenderam que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vocês estão me seguindo apenas porque eu dou comida para vocês. E vocês se lembram que um pouco antes, tem aquela história quando Jesus pede para os seus discípulos, olha, a multidão está aí, precisamos alimentá-los. E os discípulos falam assim, olha, a gente tem, vamos trazer para hoje em dia, aproximadamente R$200, como que nós vamos alimentar 5.000 pessoas? Levando em conta que não era contado mulheres e crianças, aproximadamente 5.000 homens, se calcularmos mulheres e crianças, calcula aí 10, 12 mil pessoas aproximadamente. E todo mundo sabe que tinha ali um menino, um lanchinho ali, né, com 5 pães e 2 peixes, e eu posso comprovar para você que era um gordinho. Era um Sandersonzinho. Irmãos, que criança que leva lanchinho para um negócio desse? É o gordinho que leva, não é? Não é o gordinho que leva o lanchinho para o negócio lá que tem? Olha lá, fica até em pé para tirar foto. É sempre o gordinho que leva o lanchinho, né? Então era ele, né, que estava ali com 5 pãezinhos. Ninguém mais tinha, era só o gordinho que estava ali. Então, para mim, era um gordinho que estava com... Aliás, só um parênteses aqui, não sei se os irmãos prestaram atenção na palavra da irmã Rose, né? Ela falou assim, vamos aqui receber, né, com muito carinho, muitas palmas, né, a nossa irmã Sara, essa guerreira. Eu falei, Você tem que ficar atento, irmão, tem mistérios escondidos aí. Você viu? Né, tem coisa assim que... Eu falei, a irmã Rose foi sutil ali, irmão. As palavras proféticas que são soltas assim. Então, quando Jesus se encontra com a multidão, ele fala assim, vocês estão atrás de mim, vocês não entenderam ainda quem sou eu. Vocês estão me seguindo, não é porque vocês entenderam que eu sou Jesus. E quando ele fala, vocês não estão atrás de mim porque vocês compreenderam os sinais. Entenda uma coisa, sinal não quer dizer que é o final do ponto. Quando você vê um sinal de trânsito, quer dizer que é para você ficar olhando para ele? Eu acho legal quando a gente está parado no farol, o sinal fica verde, e o cidadão não anda. Aí você fala assim, que legal, acho que ele gosta de pisca-pisca, né? Está esperando ficar vermelho de novo. Aí às vezes eu olho e falo assim, quer apostar quando daqui a pouco ele fica vermelho? Espera mais um pouquinho que ele muda de cor. O sinal é para você fazer alguma coisa a partir do sinal. Quando Jesus fala assim, vocês estão vendo sinais e não estão entendendo os sinais. Quando nós olhamos para um sinal, nós precisamos ter alguma ação ou reação diante de um sinal. E Jesus fala assim, vocês viram um sinal e não reagiram diante de um sinal. O sinal para vocês não fez sentido nenhum. Seja ele de conversão, seja ele de sinal vermelho, seja um de não estacione, seja um de siga em frente, vocês não se atentaram para o sinal. Porque quando Jesus faz um milagre que alimenta a multidão, qual que era o sinal? Esse cara é o Messias. Eles não entenderam o sinal, mas eles, ao ver o sinal de que ele era o Messias, eles entenderam o quê? Nossa, que legal, ele dá comida para a gente, vamos segui-lo. Eles não entenderam o sinal que Jesus Cristo havia revelado a eles. Então Jesus fala assim, olha, vocês estão me seguindo, não é porque vocês entenderam, vocês estão me seguindo porque eu estou dando comida para vocês. Por isso que Jesus falou assim, para os discípulos, passa para o outro lado que eu vou despedir a multidão, porque Jesus sentiu que em pouco tempo, por causa disso, eles iriam forçá-lo a se levantar como rei. Depois você lê João capítulo 6 na sua casa, que eu não sou obrigado a ficar lendo Bíblia para você, tá bom? Então você lê lá depois, que eu não vou ler o capítulo inteiro para você. No versículo 33, ele diz assim, olha que texto maravilhoso. 32, 30, cadê o... Sumiu, foi embora. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. 34, Senhor, dá-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto.
que Jesus estava apresentando para eles desde o começo do capítulo era um pão da vida. Não era só um pão que alimentava o corpo, que alimentava a vida deles natural, mas um pão que alimentava o espírito. E eles não haviam entendido, apesar do sinal tão evidente, tão claro. Querido, a ceia que nós estamos participando aqui hoje, que nós participamos aqui agora, ela não é para saciar a nossa consciência. A gente participa da ceia para saciar aqui, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. Deus, minha consciência. Jesus, perdoa. Perdoa, porque hoje eu torci para o Corinthians. Perdoa. Prometo que nunca mais, até o próximo jogo. Então, nós tomamos a ceia para saciar a nossa consciência. O povo aqui estava comendo do pão para saciar a sua fome física, mas também não tinha entendido os sinais. E quando Jesus fala assim, faze isso em memória de mim, em memória de quem é Cristo, e não só para saciar a nossa consciência humana, e não só participar deste corpo e deste banquete, para saciar a nossa necessidade consciente, a nossa necessidade mental. Não, hoje eu fui à igreja, eu estou até mais leve, nossa, hoje eu adorei, hoje eu participei da ceia. Eu acho curioso que quando você procura nessas primeiras semanas, pessoas que você conhece, aqui na igreja deles também teve ceia, e as pessoas começam a colocar no Facebook, nossa, esse domingo foi domingo de ceia na minha igreja, estou me sentindo abençoado. Só porque foi domingo de ceia? Mas parece que há um alívio na consciência quando é um domingo de ceia. Mas por que é um alívio de consciência? Porque as pessoas não entenderam os sinais. E Jesus fala, fazei em memória de mim. Nós não estamos entendendo o sinal. Quando ele fala, fazei em memória de mim, é até que eu venha. O sinal é o arrebatamento, o sinal é a segunda vinda, o sinal é o céu, o sinal é o nascer de novo, o sinal é a vida eterna, o sinal é aquele que morreu com Cristo. Mas nós estamos preocupados com a nossa consciência. O importante é porque agora eu estou aqui, Jesus me perdoa, aí eu participo, porque a minha consciência está limpa, então a minha consciência limpa me permite participar da ceia. Então Jesus olha para aquela multidão e fala assim, vocês estão me seguindo, mas vocês não entenderam. Vocês estão participando, vocês estão querendo o meu pão, mas vocês não entenderam os sinais. Vocês estão só comendo, mas não compreenderam o que de fato está acontecendo. Versículo 38, ele continua ensinando, e ele fala assim, cadê o 38 que fugiu da minha Bíblia de novo? Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade, e esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Versículo 40, pois é a vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Quando Jesus diz aos seus discípulos, e fazer isso em memória de mim, fazer isso em memória do versículo 40, pois é a vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Não é olhar, fazer isso em memória de mim, não é apenas para a cura de uma consciência, a cura de um sentimento ou de uma emoção pecaminosa, mas é a cura da alma, é a cura do espírito, é a cura da vida eterna que nós precisamos fazer em memória do Senhor. Não é só para o agora, não é só para fazer agora e sermos limpos da nossa consciência agora e daqui um mês voltarmos a pensar nisso. Então as pessoas que estavam seguindo Jesus não estavam entendendo o que ele estava fazendo. Nós estavam compreendendo a profundidade, e nesses últimos 2 versículos, 38 a 40, ele está simplesmente revelando o que ele mesmo já havia dito lá atrás, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, a língua grega ela é tão incrível que ela separa as coisas de forma bem distinta da língua portuguesa. Porque quando a gente fala de amor, e ele diz ali, porque Deus amou o mundo no 3,16, a gente sabe da diferença de amor que existe. Quando eu falo que eu amo a minha mulher, mas eu amo a igreja, eu amo a minha filha, no meu entendimento, e no entendimento da nossa língua portuguesa, nós estamos falando de amor diferente. Tudo bem? Já na língua grega é totalmente ao contrário.
Porque o amor pela minha mulher é um amor eros, que é um amor erótico. O amor pela minha filha é um amor filéu, que é um amor de amizade, um amor paterno. Já o amor de Deus para conosco é o amor ágape, que é o amor perfeito. É totalmente diferente. E da mesma forma, quando Deus fala de vida, que Ele diz assim, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Há duas palavras diferentes para a vida, que empregada na palavra de Deus. Há uma palavra chamada bio, que é vida animal, que é vida de planta, que é vida natural. E a outra palavra chamada zoé, ou zoe, que é vida eterna, mas não é vida infinita. Jesus não fala assim, olha, eu vim para te dar uma vida infinita. Não, quando Ele fala vida eterna, ou vida em abundância, é um excesso de vida, é vida além do nosso entendimento. Por mais que a gente tente explicar ou compreender, nós nunca vamos, na nossa capacidade humana, compreender o que é a vida de Deus fluindo de nós. E quando Ele fala assim, fazer isso em memória de mim, Ele está falando, fazer isso em memória do caminho, em memória da verdade e em memória da vida eterna. Não é só em memória da consciência, não é em memória de um pecado cometido ontem ou hoje, mas é em memória do para sempre. Fazer isso em memória do eterno. Fazer isso em memória de todo o contexto que envolve a vida de Cristo. Fazer isso em memória do verbo da vida lá de Gênesis capítulo 1. Fazer isso em memória de João 1:1. E eis que o verbo se fez carne. Fazer isso em memória do todo. Mas a crença limitante nos faz achar que fazer isso em memória de mim é fazer isso em memória da cruz. Também em memória da cruz, mas não só em memória da cruz. Porque o Cristo que nos dá a vida eterna não se limita à cruz, porque a cruz não o suportou. Então não se limita à cruz, não se limita à vida bio, à vida natural, à vida humana comum, mas vai muito além, porque é uma vida eterna, uma vida cheia de vida, que por mais que eu tentei estudar, pesquisei muito e não consegui achar nenhum significado para tentar trazer para vocês, só o Espírito para nos fazer entender que vida é essa. Quando Jesus explica isso para aquelas pessoas que estavam ali, muitos começam a falar assim, não, esse cara não é filho de José, de Maria, lá de Nazaré? Então, peraí, do pai que ele não veio. Então, assim, não dá para ouvir um discurso desse. Ele não veio de Deus, ele não é do pai. O que eles começaram a fazer? A ir embora. Começaram a desistir, porque aquelas palavras de Jesus eram fortes demais para eles. E eles falaram assim, não, eu não quero ouvir isso. A gente não quer ouvir. E começaram a ir embora. Alguns dos seus próprios discípulos falaram assim, de fato, Jesus hoje está pegando um pouco pesado. E era só o 6º capítulo de João, era só o 6º. Então, assim, hoje Jesus está um pouco duro, está um pouco cascudo demais. Jesus, conhecendo o entendimento e o coração de cada um, falou assim, e vocês? Quiser dar linha na pipa, fica à vontade. Aí vem Simão Pedro e fala o quê? Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Nós cantamos hoje. Só que quando Pedro fala, para onde iremos nós? Só tu tens a vida, ele está usando zoé, ele não está usando bio. Ele está usando para onde nós iremos, porque nós estamos experimentando um andar com Cristo, e quando você fala de vida, não é uma vida que a gente está acostumado a ver aqui. Quando você fala de vida, é um outro nível de vida. A gente ouve de vida, a gente sabe o que significa, mas quando você fala, para onde que a gente vai? Porque, querido, Pedro não era uma criança de 10 anos de idade, ele já era um homem experimentado, vivido, era um profissional, já trabalhava, largou tudo para seguir a Jesus Cristo. E ele falou assim, não, peraí, eu conheço alguma coisa dessa vida, eu sou um homem experimentado, eu já ouvi muitas coisas, e quando você fala, não, onde eu vou encontrar palavras de vida? Esse tipo de vida que você fala não tem lugar nenhum. Para onde que nós vamos? Para onde queremos nós? Quando Jesus fala, fazer isso em memória de mim, ele está dizendo assim, para onde que nós vamos, se não for em memória dele?
Para onde iremos nós, quanto igreja, se não for em memória de Jesus Cristo? Para onde iremos nós, se não for atrás da palavra de Deus? Para onde iremos nós, se não for adorar ao Senhor? Para onde iremos nós? Para onde? Para onde que eu vou? Que caminho que há, se não for o Senhor? Aonde que tem palavras de vida e poder que fluem naturalmente? Para onde iremos nós? Para onde que eu vou? Onde que é um lugar onde no final de uma pregação, vem aqui o irmão Ed, faz um apelo simples, você vem à frente e as pessoas são curadas? Aonde? Para onde eu vou? E não necessariamente a pessoa tem que estar aqui, porque quem veio aqui foi a irmã Edilma, quem foi curada foi a filha. Quantos entendem isso? Para onde iremos nós? Porque o poder não está na pessoa, não está em quem veio, mas está no autor da vida. E não na vida bio, mas na vida zoé, numa vida sobrenatural. Para onde iremos nós? A pergunta de Pedro, a pergunta que eu te faço nessa noite, e a pergunta que Jesus diz, que Jesus deixa para todos eles: façam isso em memória de mim, em memória da vida. Não é só para curar a consciência, não é só para sarar o pensamento diário. Quando chega no versículo 23, desse mesmo texto, Jesus fala assim: então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o meu sangue, não terão vida em si mesmos. Eu vou encerrando por aqui. Eu quero que você entenda isso com muita naturalidade. Jesus fala assim: se você não participar da vida de Cristo, não comer da carne de Cristo, não beber do sangue de Cristo, não há vida em nós mesmos. Eu tenho algo na minha casa, que eu não sei se você tem na sua. Você me dá mais 5 minutinhos? Quem me dá mais 5 minutinhos aí? 5, 10, 15, 20, 30, 35. Eu tenho algo na minha casa, não sei se você tem na sua. Eu tenho, em alguns cômodos eu tenho isso lá em casa, mas no meu quarto, meio que atrás da porta, eu tenho um bem grande assim, chama espelho. Não sei se na sua casa tem. Quando eu me olho no espelho, eu entendo esse versículo de João 6:53. Porque quando você me vê aqui, você vê o pastor Alexandre. Quando eu estou aí embaixo, você vê o Alexandre. Talvez o pastor. Se você me encontrar na rua, você vai ver o pai. A minha esposa vê o marido. A minha filha, vê o pai. O meu pai vê o filho. O meu irmão vê o irmão. Cada um me vê de um jeito. Mas em casa, quando eu me olho no espelho, eu vejo aquele que não tem vida. Porque aí sou eu e eu. A emoção, né, Dilma? Aí eu olho para o espelho e falo: Deus, não há vida em mim. E Jesus fala isso: se você não participar comigo, você não tem vida. Faze isso em memória de mim, porque se você não fizer em memória de mim, não há vida em você. Nós não temos não há vida em nós. Então quando eu olho no espelho, eu falo assim: Deus, não há vida em mim. Por que não há vida em mim? Porque quando eu olho para os meus desejos mais íntimos, eu falo: não há vida em mim. Quando eu olho para as minhas vontades mais secretas, eu falo: não há vida em mim. Quando eu olho para as minhas motivações mais reais, não estou falando daquela que eu falo aqui em cima, não. Não estou falando daquelas que eu falo de boca para todo mundo ouvir. Não estou falando das minhas vontades que eu posto na internet. Estou falando das minhas vontades reais. Eu falo: Deus, não há vida em mim. Quando eu olho para os meus desejos mais carnais, eu falo: não há vida em mim. Quando eu me olho no espelho, eu falo: não há vida em mim. Pior do que isso, quando eu olho nos olhos da minha esposa, ela é um espelho para mim. E quando eu olho no fundo dos olhos dela, eu falo: não há vida em mim. Porque ela é um espelho, ela é uma janela para mim. E quando eu olho no fundo dos olhos dela, eu falo: Deus, não há vida em mim.
do quanto que eu deixo a desejar para ela, quanto homem, quanto marido, quanto homem de Deus, quanto cabeça do lar, quanto tudo que eu tenho a dar a ela e preciso dar a ela, porque a Bíblia me ensina a dar a ela. Ela é um espelho para mim. Eu falo, não tenho vida em mim. Quando eu pego minha filha no colo e olho nos olhos dela, eu falo, Deus, não há vida em mim. Do quanto eu tenho deixado a desejar para minha própria filha. Não há vida em mim. Enquanto eu não participar do corpo, não há vida em mim. Enquanto eu estou aqui, vocês todos estão me olhando, eu falo, Deus, não há vida em mim. Porque o olhar de cada um de vocês pode estar cheio de esperança numa palavra que eu posso liberar nessa noite sobre a tua vida. E talvez você está aqui com o coração quebrantado, falando assim, Deus, eu só preciso de uma palavra. Assim como o irmão Ed liberou uma palavra sobre a vida da irmã Edilma, nessa noite, o pastor Alexandre vai liberar uma palavra, eu vou pegar ela para mim, e eu estou aqui nessa noite falando, Deus, mas não há vida em mim. Como que eu vou liberar uma palavra sobre uma igreja se não há vida em mim? Porque cada um de vocês é um espelho de reflexo daquilo que eu mesmo sou. Por isso que Jesus fala, se você não participar, não há vida. Por isso que ele fala, coma do pão e beba do cálice, não para a tua consciência, mas como um sinal de vida eterna. Não como não só para limpar a consciência, não só para lavar o teu pecado de hoje, mas para uma constante de vida, para uma diária de vida. Querido, nós somos um do outro, somos espelho. Como que você consegue olhar para as pessoas e continuar andando como que você anda? Eu falo por mim. Como que você consegue ter vida em você, tratando sua mulher como você trata? Tratando seu marido como você trata? Sua esposa, seus filhos, sua igreja? Como que você consegue ter vida de Deus em você, sendo o tipo de filho, filha que você é? Como que nós conseguimos ter vida de Deus em nós, sendo o tipo de pai e mãe que nós temos sido? Como que a gente consegue falar que nós temos a vida de Deus em nós, sendo tão oculto, tão embaçado ao olho do próximo? Eu não sei, mas como que a gente consegue ter a vida de Deus, alguém tão transparente como Deus, sendo que nós mesmos não somos transparentes uns aos outros? Quanto que as pessoas à sua volta sabem sobre você? Se as pessoas à sua volta não sabem sobre você, desculpa, querido, não há vida de Deus em você, porque Deus é transparente. Deus é claro. Deus é aberto. Jesus é rasgado. E a Bíblia diz que Ele tem prazer em se revelar. Não, mas eu não posso falar para ninguém sobre nada que Deus tem feito na minha vida. Então não há vida de Deus. Porque Deus tem prazer em fazer como a irmã Edilma fez. Vem aqui e se revela. Fazer isso em memória de mim. Se revela em memória de mim. Viva em memória de mim. Fazer em memória de mim não é só para limpar a tua consciência no dia de hoje. É uma vida diante de Deus, em memória dEle, o tempo todo. Por que você faz o que faz? Tem que ser em memória dEle. Se o que você esconde é em memória dEle, você está fazendo errado. Se o que você revela é memória dEle, que seja para a glória dEle. Como eu disse, eu não sei se você tem em casa a mesma coisa que eu tenho, mas se você tem um espelho em casa, olha para ele hoje. Fala, Deus, eu preciso ser mais transparente, Pai. Preciso ser mais claro. Preciso ser mais visível. Preciso olhar, as pessoas precisam me enxergar mais Deus em mim. Porque todas as vezes que eu olho, não só para o espelho, mas para qualquer olhar, eu me vejo. Toda vez que eu olho, eu me vejo. Eu quero que em nome de Jesus Cristo, você seja cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, mas que essa verdade arda no teu coração. Faça em memória dEle. Não é memória do pastor, vou fazer agora, porque agora o pastor falou que tem que fazer, né? Eu vou dar meu dízimo, porque o pastor falou. Não, querido.
Eu dou meu dízimo em memória dele. Eu oferto em memória do Senhor. Eu faço em memória do Senhor. Eu me alegro em memória do Senhor. Hoje de manhã nós brincávamos ali, né, sobre uma canção antiga, né, irmão Ed? Né, que o vento balança para lá e para cá, e foi proibida nas igrejas, porque não podia dançar. Quer dançar? Dança. Em memória de quem? Dele. Então dança, querido. Agora, se é em memória sua particular, então está errado. Mas se é em memória do Senhor, faça. Fazei tudo em memória do Senhor. Que o contexto que possa ser quebrado nessa noite, em nome de Jesus, essa crença limitante. Eu fazei tudo em memória de mim. Então está falando da cruz e ressurreição. Não só disso, mas de todo um conceito, de toda a vida eterna de Jesus Cristo, derramada por mim e por você, desde o dia em que Deus decidiu criar o homem. Porque o dia que Ele criou o homem, Ele já sabia que Ele enviaria Jesus Cristo por mim e por você. Quando Ele diz fazer isso em memória de mim, Ele está se referindo a todo o universo, não só o que viria a acontecer horas depois. Amém? Senhor, que nós sejamos um espelho que reflete, Senhor, a Tua imagem. Que ao olharmos, Senhor, para nós, possamos ver a Tua vida, Senhor, nas nossas entranhas, Senhor, nos porões do nosso coração, Senhor, nos nossos pensamentos mais escuros, ó Deus, nos nossos pensamentos mais subterrâneos, ó Pai, nos lugares, Senhor Deus, mais escondidos da nossa mente, que possamos entrar lá, Senhor, e abrir estas salas, abrir estes porões, estas cavernas, e deixar a luz do Senhor entrar, para que o Senhor ilumine estes lugares, Senhor, e que o Senhor possa colocar vida ali dentro, Pai. Tua palavra diz que não há vida em nós, se nós não formos participantes contigo. E quando nós começamos a participar contigo, a Tua vida em nós passa a ser revelada. Tudo que é oculto não é do Senhor, Pai. Tudo que é oculto, que é escondido, não é de Ti, Jesus. Revela, Senhor, a cada um de nós tudo que temos guardado, tudo que temos escondido, Senhor, para que sejamos cada vez mais semelhantes a Ti, que possamos fazer as coisas em memória do Senhor, não só pela cruz, não só pela Tua ressurreição, mas por tudo que o Senhor fez, Pai. Um dia o Senhor decidiu deixar toda a Sua glória e habitar aqui entre nós, como um homem comum, e experimentar esta realidade natural a qual nós vivemos. E mesmo assim, cheio de graça e de verdade, revelou o Senhor a vida eterna, não uma vida comum, não uma vida natural, mas uma vida abundante sobre cada um de nós. Que Teu Espírito Santo derrame toda a graça, toda a sabedoria e todo entendimento sobre cada um de nós nessa noite, nos trazendo entendimento, Pai, a clareza de que para que tenhamos a vida de Deus em nós, nós precisamos abrir mais do que aquilo que nós achamos que estamos abrindo, Senhor. Nós precisamos abrir mesmo todo o nosso coração, todas aquelas salas fechadas, e deixar o Senhor entrar com a luz de Deus e nos iluminar de dentro para fora, para que sejamos espelhos da Tua vida em nós, em nome de Jesus Cristo, Pai. Possamos viver de forma que tudo em nós seja em memória de Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.